Aline, tem um ponto da tua história que, quando nós estávamos lendo, né, as informações da tua vida, que chamou muito a atenção. Uma parte mais dramática da tua história, né, que foi ali na tua primeira gestação. Como é que foi isso? Tu teve uma síndrome que ela é muito grave, que é a síndrome de HELP, né? E tu tá aqui. Tô aqui, né? Com 2 filhos, inclusive. Com 2 filhos. Conta pra nós como é que foi isso. Pois é. Eu engravidei da Alice com 30 anos. E correu tudo bem na gestação. Foi uma gestação super tranquila. E, de repente, eu tava de... Nossa, não vou me lembrar exatamente quantas semanas. Eu tava de 7 meses ali, por ali. Eu acordei uma noite me sentindo muito mal, mas muito mal mesmo. Assim, parecia que tinha um buraco aberto no meu estômago e nas costas. Eu não conseguia respirar. E acordei o Leandro e vamos pro hospital. A gente morava bem perto do hospital. Cheguei no hospital, a minha pressão tava 25/18. Nossa. Tava muito alta. Já começaram a me medicar para baixar a pressão não baixava. E o Leandro lá preenchendo papel, burocracia de hospital. E já chamaram a minha médica e eu comecei a perceber que eu tava ficando um pouco inconsciente, assim. Eu já tava com quantas semanas ali, Karine? Então, eu tava com umas 32 semanas. Tá. Acho que 31. Menos. Nossa, eu não me lembro. Não me lembro, exatamente. O Covid levou parte da minha memória. Sim, ele faz isso. Mas, enfim, eu comecei ali a ser medicada e os sintomas que eu tinha era esse, de uma pressão muito alta que não controlava e sentia muita dor. E, de repente, a minha médica, que me acompanhava na época, ela chegou já paramentada para a cirurgia. Ela só encostou a mão no meu ombro e falou: a gente precisa ir pro centro cirúrgico agora. Eu preciso tirar o neném, porque senão você não vai melhorar. E eu falei: mas como assim? Ela falou: agora, a gente não tem tempo. E eu já fui pro centro cirúrgico e o anestesista já me anestesiou. E eu falo que eu devo ser uma das poucas pessoas que fez uma cesariana sentindo toda a dor do parto, porque... A hora que ele me deitou na cama, ela já saiu me cortando e eu dei um grito de dor mesmo. Eu falei: tá doendo muito. Ela falou: aguenta firme, eu não posso esperar. E eu pensava: nossa, mas que bruta, né? E ela tirou, foi tudo muito rápido, assim, muito rápido. E já tirou a Alice, e quando tirou, eu dei um grito pra ver que a minha filha tava viva, porque eles tiraram e já iam levando, e, né, o desespero de mãe aquela hora. E quando colocaram a Alice perto de mim, ela chorou, eu falei: ufa, tá viva. E daí já me apagaram. Aí eu fui pra UTI, eu acordei, sei lá quantas horas depois, e eu não tava entendendo nada do que tava acontecendo, né? Acordei meio sem saber onde eu tava, acordei extremamente inchada, com sonda, tudo, tive uma falência renal em função da própria síndrome, e a Alice foi direto pra UTI também, porque nasceu de baixo peso, prematura, aquela história toda, né? Não deu tempo de fazer nada pra maturar pulmão, essa coisa arada toda. E, enfim, que daí o Leandro chegou, e chegou lá onde eu tava, daí a médica veio pra explicar que eu tinha tido uma síndrome HELP, ela precisou agir muito rápido, e eu tava toda cheia de hematoma por tudo que é lado, porque as plaquetas baixam muito nessa síndrome, né? E ela explicou pra mim que ela precisou agir tão rápido, e ela agiu tão rápido, porque exatamente 1 ano antes, isso foi dezembro, 19 de dezembro, meio ali época, período de Natal, né? Exatamente 1 ano antes, ela perdeu a enfermeira-chefe da equipe dela com síndrome HELP, porque sabia-se muito pouco sobre a doença, né? Acho que ainda hoje se sabe muito pouco sobre isso, não é uma síndrome corriqueira. Eles conseguiram identificar que ela estava tendo uma síndrome HELP, mas o que se preconizava é que fizesse uma transfusão sanguínea para depois tirar o neném, não sei o quê. Eles fizeram tudo isso e não deu tempo. Quando tiraram, ela morreu. E ela falou, quando eu te vi ali, eu falei: a gente não vai fazer mais a mesma coisa, a gente vai fazer rápido, tudo que tiver que fazer rápido. E ela teve uma presença de espírito muito grande, assim. Uma sagacidade... Graças a isso, estamos nós duas aqui hoje. E eu sei que ela... enfim, eu fiquei uns 5 dias em UTI, aí fui voltando à vida, fui voltando a funcionar. A Alice ficou mais tempo, a Alice ficou 19 dias na UTI.
E foi um período bastante difícil. Imagina, a primeira filha, acontece tudo isso, aquela sombra da morte o tempo inteiro, assim, né? Meu Deus, minha filha vai morrer, eu vou morrer. Então, foi um período muito, muito angustiante. Nossa. Mas depois passou, ficou tudo bem. Um ano depois, no aniversário de 1 ano da Alice, eu comecei a achar que eu tava meio estranha. Daí esperei mais uns 2 meses, assim, meio estranha. Aí descobri que eu tava grávida de novo. E falei, meu Deus, eu sou mãe, eu não posso morrer. Porque, né? A primeira coisa que eu pensei, então eu engravidei, ninguém sabia se podia acontecer de novo, se não acontecia, era uma incógnita. Aí eu tive um acompanhamento muito mais frequente, mas enfim, o Gabriel não nasceu prematuro, nasceu... o parto dele ele não, a médica brincava, falava, esse não quer nascer, Karine, já tá na hora, e ele não nasce, né? Falou, vamos marcar uma cesariana. Ela marcou a cesariana para o dia 13, no dia 12 eu entrei em trabalho de parto. Então, assim, e foi tudo bem, correu tudo bem, mas foi, olha, foi traumatizante, assim. Porque é uma síndrome muito, muito grave, né? Muito. Depois que eu fui saber, eu nem sabia da existência dessa síndrome. Quando a gente está grávida, a gente se preocupa muito com eclâmpsia, com diabetes gestacional, e a gente vai ler, vai se informar, a própria médica me falava sobre isso. Mas não se pensa nisso, né? Síndrome de HEP é uma coisa que não... que acontece muito pouco, né? E eu nunca tinha ouvido falar. E aí, depois que aconteceu comigo, eu fui ler, fui me informar. E falei, meu Deus, né? Eu sou uma sobrevivente. Não é? Exatamente. Aqui em Francisco Beltrão teve um caso, né? Lembra que o fisioterapeuta ali, o Vinícius, comentou da esposa do Menin, né? Sim, do Ângelo, sim. enfim, que também teve essa síndrome e... ela acabou falecendo, a filha não, né? A filha eles conseguiram salvar, mas a mãe... Geralmente a chance maior é da mãe vir a óbito mesmo. E é uma chance, olha, eu vivi isso na pele. A sensação é totalmente de morte. Quando me apagaram ali e me levaram para UTI, eu não sei quantas horas durou isso, mas enfim... e enquanto isso, o Leandro ainda estava preenchendo papelada do hospital e ele conta que ele estava assinando os papéis da minha internação. Chegou a enfermeira, vamos, você que é o pai. E ele, como assim? Vamos ver sua filha, nasceu. Ele, não, mas eu tô internando a minha esposa para controlar a pressão. Então, assim, foi uma loucura. E aí depois ele descobriu que o carro que ele tinha estacionado foi guinchado porque ainda parou no lugar errado. É tudo ao mesmo tempo agora, gente. Hoje dá pra rir de tudo isso, né? Hoje dá pra rir. Hoje dá pra rir. Mas na hora também tem esse lado do pai, né? Tem. Que tá ali, não sabe o que tá acontecendo e quanta coisa se passa pela cabeça, né? Nossa, é muito tenso tudo isso, muito pesado. E um pai que já era apaixonado pela filha na barriga e ela por ele, assim. Eu falo que, nossa, ele chegava, conversava com a Alice na barriga, ela fazia malabarismo, virava do avesso, achava que eu quero sair daqui para abraçar esse pai. E é uma situação muito difícil. E estar ali, né? Na UTI, sabendo o que aconteceu, eu estava numa falência renal, então assim, eu fiquei imensa de um dia para o outro, porque meus rins não funcionavam, ainda tinha risco de morte, então a médica vinha e ela falava, preciso que esses rins funcionem, senão vai ter que ir para hemodiálise, e né, era uma possibilidade também, e ali no prazo final que o meu rim tinha que voltar a funcionar, ele voltou a funcionar, mas assim, eu não tinha força para nada, eu não tinha, e a mente da gente fica totalmente louca, porque sua filha tá na UTI, todo dia eu tinha notícias dela e ela tava num estado grave, respiratório e tudo. E aí eu ficava naquela, meu Deus, né? E agora, né? Eu preciso sobreviver, minha filha precisa sobreviver, é muita coisa junto, assim. Então, é bem difícil. Graças a Deus deu tudo certo, mas realmente é uma síndrome Vocês já estavam em Pato Branco quando... Não, a gente estava em Minas, a gente morava em Uberlândia nessa época. Nós morávamos lá. Meus 2 filhos nasceram lá. Com a mesma médica, tudo. E foi muito engraçado, porque quando eu descobri que eu estava grávida, o primeiro filho, né? Descobri que estava grávida, fiz presentinho, sapatinho para contar pro Leandro. E eu tinha tanto medo de engravidar novamente e acontecer a mesma coisa, e o pensamento era sempre aquele: eu não podia morrer antes, agora eu posso menos ainda porque eu tenho uma filha. Né? Posso menos ainda agora. A responsabilidade é bem maior agora. Exatamente. Então, eu comecei a ter alguns sintomas e a gente tinha uma clínica veterinária lá na época, e eu fui na farmácia na esquina, comprei um exame
E de repente eu vi que aquilo positivou, eu comecei a chorar, eu chorava de desespero mesmo, de medo. Sim. E aí eu saí do banheiro, chamei o Leandro, falei, vem aqui. Eu falei, meu Deus, eu tô grávida. Ele me olhou assim, como assim, né? Aí ele, calma, vai dar tudo certo. Aí liguei pra médica, falei, olha, eu tô grávida. Ela só deu um suspiro, falou, vem aqui no consultório agora. Falei, né? Né? Mas aí deu tudo certo. E naquele dia ela me falou uma coisa que eu levei assim na minha gestação inteira. Eu me apeguei naquilo, né? No poder que as palavras têm. E ela falava, olha, vamos confiar que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Vamos fazer o que tem que ser feito, mas, né? E foi super tranquilo, assim. Minha gestação realmente foi... não caiu, que bom. Então foi um dos períodos dramáticos aí da vida, Nossa, mas... bem dramáticos. Superamos, graças a Deus. Sim.